Meus irmãos amados, meus amigos, carinhosamente a paz do Senhor. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, meus amigos, a nossa alegria é grande em podermos estar juntos mais uma vez. Mais um vídeo está sendo preparado para você, amigo. O nosso compromisso é com você, porque é pensando em você que nós sempre procuramos fazer o melhor, para que o nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, continue sendo exaltado e glorificado nas maiores alturas. Onde quer que você esteja, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Um grande abraço. Amigo, você já está fazendo parte do grande exército de Deus na terra? Obrigado, porque você já está inscrito em nosso canal. Mas olha, amigo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se ainda hoje. Dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Obrigado de todo o coração. Amigo, graças a Deus, agora prepare-se, porque o melhor do nosso vídeo é a partir de agora. Por quê, pastor? Porque nós vamos meditar na infalível palavra de Deus. E hoje, amigo, nós vamos meditar lá no livro de Êxodo, no capítulo 16 do livro de Êxodo. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: Deus mandou o maná do céu. Uma bênção, não é? Pois é, então, Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 7º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Muito bem, graças a Deus. Eu vou pedir para a pastora Sara conferir aí para mim quantas vezes surgiu só nesse texto aí
a palavra murmuração, que eu quero separar um pouquinho de tempo aqui para a gente falar sobre a murmuração. Meus irmãos, meus amigos, nós acabamos de ouvir um texto bíblico muito interessante, que narra, que descreve o que aconteceu lá no deserto com o povo de Israel, que murmurou várias vezes contra Deus. Amigo, a gente percebe nesse texto a ingratidão do povo de Deus, que era naquele tempo o povo de Israel. Hoje, o povo de Israel continua como nação. Deus tem um propósito com a nação de Israel, Deus vai resgatar Israel, Deus vai salvar Israel da destruição e também da condenação lá no fim da grande tribulação. Somente aguarde. Bem, mas eu vou fazer uma rápida síntese, porque chegou a esse ponto. Israel esteve escravizado no Egito por 430 anos. No capítulo 15 de Gênesis, Deus falou sobre isso, que a descendência de Abrão e mais tarde Abraão seria escravizada durante 430 anos, ou 400 anos, para ser assim mais redondo a conta, e aconteceu. E quando, através de Jacó, através de José, que eu estou aqui sintetizando a história, o povo foi para o Egito, primeiro José foi vendido pelos seus irmãos, depois Israel foi, Jacó, com 70 pessoas da família, e assim. Então, quando Deus levantou Moisés, já por volta de 25 anos depois, o que aconteceu? Deus então mandou 10 pragas sobre o Egito. O que é impressionante, que durante aquelas 10 pragas, nada aconteceu na cidade, né, ao lado, que ficava bem ao lado, da terra de Gósen, uma grande terra para onde os israelitas foram mandados quando José os recebeu. Eles foram para lá, para a terra de Gósen. E quando vieram as 10 pragas, tudo o que aconteceu lá no Egito, não aconteceu nada na terra de Gósen. Por quê? Porque Deus, quando ele envia o seu povo para um determinado lugar, aconteça o que acontecer, como realmente aconteceu, a escravidão. Mas Deus vai poupar o seu povo. Agora preste atenção. Com tudo que Deus fez lá no Egito, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo passar a pés enxutos. Deus eliminou Faraó e os seus exércitos, e o seu exército. Depois, começaram a caminhar em direção ao Sinai. E o povo começou a murmurar, porque queria comer carne e queria comer pão. Veio a murmuração. Quantas vezes, pastor? Tem uma palavra? 7 vezes. 7 vezes. Em 10 versículos. Em 10 versículos, 7 vezes a palavra, o verbo murmurar, ou então o substantivo murmuração. Amigo, veja a ingratidão do povo. Agora, a misericórdia de Deus é muito grande. E aí que é importante a gente estudar a Bíblia, para a gente ver como Deus é, como é que Deus age. Com toda a ingratidão, com toda a murmuração, Deus ainda mandou maná cair do céu e ainda mandou codornizes vindas do mar, para que o povo então colhesse, apanhasse aquelas aves e
serviu então de alimento, carne fresca, para eles se alimentarem. E aí eu vejo o quê? A misericórdia de Deus. Meu prezado amigo, meu irmão, esse texto não está registrado na Bíblia por acaso, não. A primeira lição que nós recebemos é o seguinte, é que quando Deus nos manda para um determinado lugar, Ele cuida. Agora, é claro que Deus nunca disse para Israel que eles não iam ter problemas na travessia do deserto. Não. Deus nunca prometeu isso. Como hoje para nós, já contextualizando, Deus, o próprio Jesus, que é Deus, que era e que é Deus, e que continuará sendo Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus. Ele é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus. Não são três deuses, não são três deuses, desculpem. Não são três deuses, agora saiu bem. Mas há um só Deus que subsiste em três pessoas e que em cada momento Deus se manifestou de uma forma. Na criação, apareceu a pessoa do Pai. Na salvação, apareceu a pessoa do Filho. E neste momento, nesta dispensação da graça, quem está presente? O Espírito Santo exercendo o seu ministério nesta dispensação. Muito bem, você entendeu? Então glorifique a Deus. Mas vamos voltar aqui. Então, a primeira lição que nós extraímos do texto é que Deus, quando Ele coloca alguém em um determinado lugar, Ele cuida. Agora, não se esqueça que todo ser humano é dotado de livre arbítrio. Quem colocou Adão no Éden? Não foi Deus? Foi Deus. Adão pecou? Pecou porque ele quis. Ele foi orientado para não pecar. Mas ele decidiu confiar mais na voz do diabo do que na voz de Deus. Aí hoje, toda a humanidade paga o preço. Quem colocou o povo no deserto? Foi o próprio Deus. Aconteceram várias dificuldades. Aqueles que perseveraram entraram na terra prometida, mas todos os que murmuraram, nenhum deles entrou na terra prometida. Amigo, preste atenção. Você tem murmurado contra Deus? Tem murmurado? Mas, pastor, o que é murmurar? O que é que significa esse verbo murmurar? É você reclamar de alguém. É você achar que alguém não está cuidando de você, que está faltando alguma coisa, e a murmuração geralmente vem na hora que aparecem as dificuldades. Aí as pessoas começam a reclamar de alguém. Então, isto significa murmurar. Então, o povo murmurou. Primeiro, o povo foi para cima de Moisés. Aí Moisés contou para Deus. Deus disse, deixa comigo. Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus, que eu sou o Senhor e que eu cuido. E quanto a mim e quanto a você? Quem foi que nos colocou aqui no planeta Terra? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus que nos gerou no ventre da nossa mãe. E antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos escolhido. Ele decidiu nos colocar aqui, neste planeta. Agora, não é porque Ele nos colocou aqui que nós não vamos ter problemas. Vamos ter sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tereis problemas, surgirão as necessidades. Agora, não murmurem. Tenham bom ânimo. Eu venci. Então, se Ele venceu, está implícito que nós também venceremos. Por isso que a Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores. Amém? E a segunda lição, com base no texto, é que Deus, amigo, no tempo certo, Ele manifesta a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Foi o que aconteceu lá no deserto.
com toda murmuração, com toda ingratidão por parte do povo, Deus mandou, no tempo certo, as codornizes e fez o maná cair do céu, o pão que desceu do céu, para alimentar aquela multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Hoje, amigo, o maná continua caindo do céu. Deus continua alimentando o planeta Terra diariamente. São mais de 8 bilhões de pessoas que são alimentadas diariamente. Só que o maná atualmente Deus tira da própria terra, tira do mar e até do ar, através das aves. É este o Deus que tem misericórdia. E Jesus, quando ele veio aqui nesta terra, ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Então Jesus veio como pão da vida para morrer em nosso lugar, para que hoje nós nos alimentemos dele pela fé, creiamos nele pela fé, sejamos sustentados com o pão da vida, para que no dia da sua vinda, da sua volta, no dia do arrebatamento da igreja, nós todos sejamos arrebatados. Seremos sim arrebatados, porque assim está escrito lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Só mais um pouquinho, eu lembrei agora que quando Deus, através de Moisés, falou sobre o maná, ele disse que todo dia ia cair o maná do céu. E que no sexto dia da semana, ele ia mandar em dobro, porque no sábado, que era o 7º dia, não ia cair maná. Exatamente para que ninguém saísse das suas casas e ficassem adorando a Deus. Então, isso realmente aconteceu. Mas tinha uns incrédulos que colhiam além da medida que foi dada. Sabe o que acontecia? No outro dia, aquilo que eles não comeram, que deixavam para outro dia, apodrecia e cheirava mal. E no próprio sábado, no primeiro sábado, depois que Deus disse que o maná ia cair do céu, sabe o que aconteceu? No sábado teve gente que foi lá, só para ver se Deus estava falando a verdade. Foram lá e não encontraram nada. Amigo, tem gente que continua duvidando de Deus. Será? Será que Jesus vai voltar? Será que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Será que vai acontecer a grande tribulação? Amigo, está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia é a verdade. O que ainda não aconteceu, como por exemplo, o arrebatamento da igreja, vai acontecer. A grande tribulação vai acontecer. A vinda de Jesus em glória vai acontecer após a grande tribulação. O milênio vai acontecer. O julgamento do trono branco vai acontecer. A prisão do diabo durante 1000 anos vai acontecer. Vai acontecer porque está escrito. Não seja como o povo de Israel lá no deserto, que duvidou da palavra de Deus. Não seja como Adão e Eva, que também duvidaram de Deus. Creia somente, porque a salvação é para aquele que crê. Amém? Vamos agora orar. Quero orar por você, amigo. Pastor, eu creio. Pastor, até hoje, até antes desta mensagem, eu vivia duvidando. Mas agora, pelo que o Senhor está pregando, eu creio. E eu quero, pastor, tomar posse de todas as promessas de Deus para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos. Vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, amigas, que ouviram a tua palavra, que ouviram esta mensagem do Evangelho e que estão querendo tomar posse das bênçãos que o Senhor tem prometido para aquele que crê. A maior e melhor de todas as bênçãos é a bênção da salvação, que vem quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, quando a pessoa perde perdão dos seus pecados e quando a pessoa crê que Jesus morreu lá na cruz para nos salvar. Mas eu te apresento, portanto, todas estas pessoas. Perdoa os seus pecados, registra o nome de todas elas no livro da vida
e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora vamos orar pelas pessoas que estão com uma necessidade de cura, uma necessidade de libertação e uma necessidade de uma grande vitória. Deus tem tudo isso para você agora. Somente creia. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor conhece os seus respectivos conteúdos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, libera agora a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da libertação para todas as famílias que estão orando comigo agora. Em nome de Jesus, amigo, receba agora pela fé, tome posse pela fé da sua salvação, tome posse pela fé da cura desta enfermidade que está lhe afligindo, tome posse pela fé da sua libertação e da sua vitória. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, final de mais um programa, de mais um vídeo. Obrigado de todo o coração. Esteja conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!